Olá, meus amigos e minhas amigas. O mundo está em um nível de tensão que não víamos há muito tempo. Como vocês têm visto, até mesmo recomendações da Corte Internacional de Justiça têm sido sonoramente ignoradas, numa espécie de ode à sociedade anárquica das nações, estudadas por Hadley Bull. Mas vamos aos assuntos de hoje. O Ministério da Defesa da Rússia soltou uma declaração hoje, segunda-feira, dizendo que a Ucrânia envenenou os governadores instalados por Moscou nas regiões ucranianas de Kherson e Luhansk. Apesar das acusações graves, ambos estão vivos. Bom, vamos desdobrar um pouco sobre isso. Segundo o Ministério, o governador de Luhansk, nomeado por Moscou, Leonid Pajesnik, sofreu um envenenamento severo em dezembro de 2023 usando compostos fenólicos. Eles não deram muitos detalhes sobre como ele está agora, o que deixa a gente imaginando. Bom, Pajesnik tem um passado interessante. Era um ex-oficial do Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, antes de virar separatista pró-Rússia. A história não para por aí. Em Kherson, o chefe da região, Vladimir Saldo, que já foi prefeito da cidade de Kherson e deputado pró-Rússia no parlamento ucraniano, também foi hospitalizado com sintomas de envenenamento em agosto de 2022. Na época, as autoridades instaladas pela Rússia em Kherson disseram que Saldo tinha adoecido, mas não mencionaram envenenamento. O mais intrigante é que Saldo já voltou à cena política na parte controlada pelos russos da região de Kherson. Esses incidentes acontecem num contexto bem tenso. Desde que milhares de tropas russas entraram na Ucrânia em fevereiro de 2022, a Ucrânia realizou uma série de ataques contra oficiais instalados pela Rússia em parte do país controlado por Moscou. Várias dessas figuras foram mortas e outras feridas em bombardeios e tiroteios, com Moscou apontando o dedo para a Ucrânia. Bom, gente, enquanto isso, os empresários ucranianos começam a manifestar publicamente sua insatisfação com os resultados práticos da guerra para seus negócios. As principais associações empresariais do país estão levantando a voz contra um projeto de lei que promete reformular todo o processo de mobilização de tropas. E não é por menos, viu? Eles argumentam que as reformas poderiam ser um golpe duro para a economia, que já enfrenta desafios consideráveis. Como já falamos em vídeos aqui no canal, os legisladores estão se preparando para discutir esse projeto em uma segunda e última leitura ainda esse mês. E olha só o timing que eles escolheram. A European Business Association, que representa cerca de 1.000 empresas, foi bem direta em sua declaração. O setor empresarial pede ao parlamento que não paralise a economia do país com a nova legislação de mobilização. Eles estão pedindo por um equilíbrio entre a necessidade do front militar e a economia. As preocupações das empresas variam bastante, indo desde os setores de exportação e aqueles que fornecem para o Exército, que querem evitar a perda de funcionários, até questões como convocações sendo feitas online e veículos civis sendo requisitados de maneira desordenada. Não há dúvida de que é um verdadeiro desafio para o governo que precisa encontrar uma maneira de repor a força de combate no campo de batalha sem prejudicar a economia, que já teve uma contração de 1/3 em 2022 antes de começar a se recuperar no ano passado. As autoridades ucranianas já tinham começado a apertar as regras para a convocação de civis para o exército no final do ano passado, dado que os combates na guerra continuavam intensos e estava claro que havia uma disponibilidade bem menor de combatentes voluntários. O presidente Volodymyr Zelensky até mencionou em dezembro que estava considerando uma proposta para mobilizar mais 500 mil de homens para o exército. O governo elaborou a legislação, mas a versão inicial causou um alvoroço entre analistas e legisladores que apontaram que algumas de suas propostas eram inconstitucionais. Agora, com as alterações, a nova versão da lei, que já recebeu o apoio inicial no parlamento, propõe reduzir a idade de alistamento para 25 anos, de 27, e limitar os adiamentos de convocação, além de aumentar as multas e penalidades para quem tentar escapar do recrutamento. O Conselho de Negócios Ucranianos, que é um guarda-chuva sob o qual mais de 100 associações se abrigam, soltou uma declaração que chama bastante atenção. Eles reconhecem que algumas das críticas que levantaram foram ouvidas, mas ainda tem uma lista de pedidos para remover outras propostas que, segundo eles, podem prejudicar os negócios. Essas empresas já estão operando no que eles chamam de modo de sobrevivência, o que diz muito sobre a situação atual. Entre as preocupações, eles são contra ideias como permitir que o militar possa apreender veículos de propriedade privada para o esforço de guerra sem a devida supervisão. Imagina só, você tem seu negócio tentando sobreviver em meio ao caos e, de repente, seu veículo essencial para o dia a dia de sua empresa é tomado. Realmente é bem complicado, né? E não para por aí. A questão dos avisos de convocação sendo enviados online também é um ponto crítico. Sem falar na preocupação de que empresas que fornecem às Forças Armadas deveriam ter a capacidade de impedir que todo o seu pessoal seja alistado.
Do outro lado da moeda, o Ministério da Defesa manteve silêncio, não respondendo aos pedidos de comentários. Mas David Arachamia, líder da facção governista no parlamento, trouxe um pouco de luz, dizendo que estão trabalhando na preparação do projeto de lei para a segunda leitura. Ele mencionou que é preciso equilibrar os interesses do comando militar, dos negócios e dos cidadãos. A tarefa não é fácil, haverá muito trabalho, disse ele no aplicativo de mensagens Telegram. As associações empresariais estão pedindo mais clareza sobre como garantir adiamentos de recrutamento para o pessoal crítico, especialmente nos setores de alta habilidade. Maria Shivenchuk, líder de uma associação de TI, compartilhou com a Reuters que apenas cerca de 1% da força de trabalho da indústria, que é um setor-chave de exportação, teve adiamento do recrutamento. E olha que cerca de 75% dessa força de trabalho são homens. No novo projeto de lei, a comunidade de TI está preocupada com os convites online que as pessoas podem simplesmente perder, os curtos prazos para atualizar informações pessoais online e os planos para cancelar os adiamentos de recrutamento para aqueles que estão estudando para obter segundos diplomas. A mensagem é clara: eles estão pedindo um diálogo aberto com o governo. Pedimos esclarecimento às autoridades por um diálogo com o negócio para que possamos ser ouvidos. Poderíamos crescer, poderíamos pagar mais impostos, poderíamos prover para o Exército, porque há questões com o apoio de doador em geral. Mas apesar do apoio recebido tanto da Alemanha quanto da França, parece que à medida que o tempo passa, a paciência dos europeus com o envolvimento de seus estados com a guerra na Ucrânia vai diminuindo. Nesse contexto, os discursos de caráter xenófobo ganham argumentos concretos e acabam fortalecendo políticos de extrema-direita no continente. Como exemplo, podemos citar a Holanda. Um discurso político não é uma fala ao vento, mas somente se diz o que determinado grupo gostaria de ouvir. E quanto maior for esse grupo, maior o efeito prático desse discurso. Geert Wilders, esse líder da direita lá na Holanda, que aliás conseguiu a maior quantidade de assentos nas eleições há uns 3 meses, está com um baita desafio. O cara até agora não conseguiu formar um novo governo. E ele soltou uma daquelas declarações que geram preocupações. Ele chamou a Holanda de o bobo da Europa por aceitar muitos refugiados ucranianos. Wilders, que é conhecido por suas posições bem firmes, está contra continuar ajudando militarmente a Ucrânia. Ele acha que a Holanda precisa guardar suas armas para se defender. E essa posição é só uma das várias que está colocando ele e o partido dele, o Partido da Liberdade, em rota de colisão com potenciais parceiros da coalizão. Ele foi lá no X, que antes a gente conhecia como Twitter, né? E disse: os ucranianos estão vindo para a Holanda aos montes, não por causa da guerra, mas por moradia grátis, cuidado de saúde de graça e nossos empregos. E ainda adicionou: mais uma vez somos o bobo da corte. Agora, o Mark Rutte, que é o primeiro-ministro que está saindo, falou esse fim de semana que o apoio da Holanda à Ucrânia está garantido no longo prazo. Basicamente, ele está dizendo que o Wilders não vai conseguir achar nenhum parceiro de coalizão que apoie cortar essa ajuda. Respondendo a um artigo do jornal holandês Telegraph, que citou a instalação central de registro de refugiados ucranianos, dizendo que está chegando no limite da capacidade, o Wilders jogou mais lenha na fogueira. Um oficial local disse ao jornal que isso se deve principalmente à chegada de homens ucranianos vindos de outros Estados-membros da União Europeia em busca de trabalho, cuidados médicos ou para reunir-se com a família. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, mais de 100 mil refugiados da Ucrânia chegaram à Holanda. E sobre o mecanismo de proteção temporária da União Europeia, esses refugiados têm o direito de viajar pelos países do bloco para viver e trabalhar em qualquer Estado-membro até pelo menos março de 2025. Mas também podemos citar outros estadistas europeus que não morrem de amores pela causa ucraniana, entre eles Viktor Orbán. E é sobre o seu país que vamos falar agora. Pois é, a China e a Hungria estão estreitando seus laços de segurança numa jogada que está preocupando muita gente, especialmente agora que a Hungria deu um gelo numa delegação de Washington que estava de visita lá. O primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán teve um encontro com o ministro da Segurança Pública da China, Wang Xiaohong, na sexta-feira. E, segundo a agência oficial de notícias da China, a Xinhua, o Wang disse que está querendo aprofundar a cooperação em áreas incluindo contra-terrorismo, combates a crimes transnacionais, segurança e construção de capacidade de aplicação da lei sob a iniciativa do Cinturão e Rota. O objetivo, de acordo com o ministro chinês, seria fazer da cooperação em aplicação da lei e segurança um novo destaque nas relações bilaterais. E olha, a Hungria é membro da UE e da OTAN. Então, essa oferta da China não é pouca coisa, não. Budapeste, que também tem laços mais estreitos com Moscou do que qualquer outro membro da União Europeia, vem cultivando uma relação com Pequim.
No ano passado, Orbán foi o único líder da União Europeia a marcar presença em um fórum da iniciativa do Cinturão e Rota em Pequim. E tem mais. A fabricante chinesa de veículos BYD disse que vai abrir sua primeira fábrica de produção na Europa, bem ali na Hungria. Numa declaração sobre o encontro de sexta-feira com Wang, um porta-voz de Orbán disse que o primeiro-ministro declarou que o respeito está cada vez mais ausente da diplomacia internacional, mas sempre permaneceu entre a Hungria e a China. As partes em negociação destacaram a importância da segurança e estabilidade, e essa perspectiva de maior cooperação e segurança entre Budapeste e Pequim surge no momento em que a relação da Hungria com seus aliados da União Europeia e da OTAN está bem tensa. A confiança já estava abalada há anos, mas a decisão de Budapeste de voltar atrás na promessa de não ser o último a ratificar a entrada da Suécia na OTAN piorou as coisas. O isolamento de Budapeste ficou evidente no fim de semana, na Conferência de Segurança de Munique, da qual altos funcionários húngaros estavam ausentes. No entanto, em um discurso na Hungria no sábado, Orbán sinalizou uma mudança, anunciando que estamos no caminho para ratificar a adesão da Suécia à OTAN no início da sessão de primavera do parlamento. E a tensão continuou evidente durante o fim de semana, já que os oficiais húngaros recusaram encontrar os visitantes de Washington. O embaixador dos Estados Unidos em Budapeste, David Pressman, expressou sua frustração nas redes sociais, dizendo: os aliados têm esperado a ação da Hungria sobre a adesão da Suécia à OTAN por 21 meses. Orbán, enfrentando pressão política doméstica e protestos devido a um escândalo que levou à renúncia do presidente do país, deixou claras suas preferências em seu discurso de fim de semana. Ele disse: não podemos interferir nas eleições de outros países, mas gostaríamos muito de ver o presidente Donald Trump voltar à Casa Branca e fazer a paz aqui na metade oriental da Europa. Já que falamos de Hungria, acho interessante falar também sobre outro estado europeu que tem se posicionado de uma forma um tanto quanto equilibrada entre Rússia e OTAN. Isso sendo parte da OTAN. Vocês já sabem de quem estou falando, né? Da Turquia. Sei que vocês lembram, falamos aqui no canal, que em janeiro o parlamento da Turquia finalmente deu sinal verde, encerrando quase 2 anos de um suspense tenso por causa do governo turco em relação à entrada da Suécia para a OTAN. O negócio é que Ankara estava segurando a entrada da Suécia na aliança por um motivo bem específico. A Suécia estaria dando abrigo a alguns membros do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, que a Turquia considera um grupo terror ... Mas aí, do nada, a oposição da Turquia à entrada da Suécia derreteu. E por que isso aconteceu? Porque o presidente turco, Erdogan, conseguiu o que realmente queria, um acordo de 23 bilhões de dólares com os Estados Unidos que incluía 40 caças F-16 e a promessa de melhorias na frota de aeronaves da Turquia. Esse acordo foi um grande passo, especialmente porque a Turquia estava meio que no limbo com os Estados Unidos desde 2017, quando comprou sistemas de mísseis da Rússia, deixando o Congresso americano uma fera. Mas agora parece que as coisas vão mudar. Alguns analistas até acham que esse acordo pode ser o começo de uma nova fase mais amigável entre Turquia e o Ocidente. Bom, mas calma lá. Dizer que a Turquia está simplesmente voltando para o bloco ocidental é ignorar o elefante na sala. Esse acordo mostra a habilidade de Erdogan em jogar em todos os lados do tabuleiro geopolítico, mirando tanto no leste quanto no oeste, no norte, no sul, para alcançar suas metas. Na verdade, a Turquia está passando por uma mudança bem mais profunda, se distanciando cada vez mais do Ocidente. Bom, gente, desde a fundação da Turquia moderna, lá atrás, com Mustafa Kemal Atatürk, o país foi modelado para ser uma república secular, laica e europeia. Mas desde o começo do século XXI, a elite turca pró-ocidente começou a perder influência para uma sociedade que nunca comprou totalmente o ideal secularista de Atatürk. Erdogan, que vem da Anatólia e tem uma base de apoio formada por anatolianos religiosos, tem menos laços emocionais e políticos com o Ocidente. A nova Turquia que ele está moldando tem suas raízes na Anatólia, não na Europa, e sua política externa reflete isso. Apesar de tudo, a Turquia não vai abandonar completamente seu lugar no clube ocidental. Mas com seu centro gravitacional agora na Anatólia, espera-se que o país atue como uma potência híbrida, mantendo relações tanto com o Ocidente quanto com o resto do mundo. Isso mostra uma mudança significativa na forma como a Turquia vê o mundo através de uma lente anatoliana não europeia. A história mostra que países podem se realocar tanto literal quanto metaforicamente.
A Turquia se moveu do seu foco europeu para ancorar sua identidade política na Anatólia. Isso acaba refletindo uma mudança demográfica e cultural bem importante, com a população anatoliana se tornando a maioria e trazendo uma identidade mais conservadora e islâmica para o primeiro plano. Erdogan e seu partido, o AKP, simbolizam essa ascensão dos anatolianos. Eles transformaram o país, diminuindo a influência das elites seculares e promovendo uma identidade mais islâmica, religiosa. Isso não só mudou a dinâmica interna do país, mas também sua posição no cenário mundial. Hoje, a Turquia mantém uma postura independente nas relações internacionais, colaborando com o Ocidente, a Rússia e outros atores regionais, sem se prender a uma aliança específica. Isso é evidente no envolvimento da Turquia em conflitos regionais e na manutenção de laços comerciais com uma variedade de países, incluindo a Rússia, apesar das tensões geopolíticas. Bom, resumindo, gente, a Turquia está se estabelecendo como uma potência que transcende as classificações tradicionais de Oriente Médio, Europa ou Eurásia. É um país com múltiplas identidades e que reflete a complexidade da sua posição geopolítica e cultural no mundo atual. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.